Está conversando Ah, com não, ele, tá, não, fica à vontade. Não, quer continuar aí. Eu já conversei. Pode continuar. Fica à vontade. Eu falei, não, mas pode ficar. Não, mas use aí, não tem problema. Que isso? Só para ver o início, porque vai longe isso aqui, né? Vai longe. Aí lá. Pegou um lugar bom, hein? Olha eu aqui. E aí? Não, quinta-feira. Não, amanhã nós vamos acabar sendo reunião. Ele não vim. Ele falou pro Ed. É problema pessoal dele comigo. Pode encontrar o Bivar. Não. Vou pegar uma água. Ah, pois é. Aí que nós vamos ter que ver. Ah, não dá? O senhor aceita uma água, um papelzinho? Obrigado. Eu vou ali no outro lado, na 2 ali. Ah, tá bom. Ok. Obrigado, viu? Pessoal, aqui alguém vai na segunda, a gente vai precisar que vocês não peçam, porque tem uma mesa peça. Tá joia. Peço silêncio à comissão, os deputados que possam ocupar seus assentos, todos que estão nos assistindo, que possam também fazer silêncio para que possamos começar nossa reunião. Pedir o pessoal da frente sair. Pedir para dar uma limpada aqui na frente. Vai salvar o liderança quando fala normal, como você vai fazer isso? Boa, sim, se você tiver inscrito, você pode acoplar a liderança. Se você tiver só a liderança inscrito lá para trás, não pode. Se você está inscrito no começo, vai ter liderança, acopla os dois. Daí eu posso usar o meu tempo de liderança quando eu for... Isso, deixa eu continuar um pedaço. Daí quando você está inscrito, você for falar, daí você pede, tá, eu quero usar também o horário da liderança. Daí eu acoplo os dois, daí você fala. Ah, tá. Só que eu estou antes, estou na primeira na fila da liderança do que na outra. Não, mas eu vou daí, esperar... daí eu pergunto, eu consulto se você quer passar para frente. Isso. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião destinada a ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Fernando Moro, para prestar esclarecimentos sobre suposta troca de mensagens com o coordenador da Lava Jato, conforme requerimentos número 70/2019 da CCJC, 80/2019 da CDHM e 56, 65 e 66 da CETASP. Procedimentos. Nos termos do regimento interno da Casa e conforme acordo firmado entre as comissões participantes, os procedimentos serão os seguintes. Será concedida a palavra ao ministro de Estado, Sérgio Moro, por até 20 minutos prorrogáveis, após os autores dos requerimentos, deputado Darcísio Peronde, deputado Márcio Gerri, deputado Rogério Correia e deputada Érica Cocai, disporão de 5 minutos. Após, será concedida a palavra aos deputados inscritos, que terão prazo de 3 minutos improrrogáveis. E aqui eu peço atenção aos deputados da comissão, que eu serei bastante rígido com o horário. Só, o silêncio, por favor. Serei bastante rígido com o horário. Acabou os 3 minutos, está cortada a palavra, senão nós não sairemos aqui hoje. Então, bastante rigidez com o horário, acompanhe o painel para que possam concluir as suas falas. O senhor ministro responderá aos questionamentos em até 7 minutos, improrrogáveis, após a manifestação de cada bloco composto por 4 deputados, podendo um ser líder. Não haverá réplicas e tréplicas. E também, deputados, não há possibilidade de fazer perguntas e esperar respostas enquanto vossas excelências estão utilizando a fala, porque senão vai contra essa ótica da réplica e tréplica. A inscrição para interpelar o senhor ministro se encerrará quando o primeiro deputado inscrito utilizar a palavra,
Nos termos do artigo 256, parágrafo 2º e 5º do Regimento Interno, o senhor ministro e os deputados inscritos deverão limitar-se estritamente ao tema em debate previsto nos requerimentos aprovados. Então, ater-se totalmente aos requerimentos aprovados. Poderá o senhor ministro deixar de responder, se assim desejar, a questões que não atendam a esses critérios. Será possível a permuta entre os deputados inscritos, desde que ambos estejam de acordo. O deputado que não estiver presente no momento em que seu nome for chamado perderá definitivamente a inscrição. E o tempo de comunicação de liderança poderá ser solicitado e adicionado ao tempo de interpelação, desde que respeitada a ordem de inscrição, não podendo ser usado para se obter preferência em relação aos demais inscritos. Então, está inscrito e vai utilizar a liderança, pode acoplar os tempos. Está inscrito lá atrás e a liderança vem antes, não pode agregar os tempos, daí passa alguém na fila e espera vir a inscrição. Concedo, então, a palavra, neste momento, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro Sérgio Moro, para sua exposição inicial, pelo prazo improrrogável de 20 minutos. Ministro, com a palavra. Senhor deputado Felipe Francischini, presidente da CCJ, pessoa de quem cumprimento todos os demais parlamentares, presidentes também das demais comissões aqui presentes. Não pretendo usar os 20 minutos, mas acho oportuno que a realização de alguns esclarecimentos preliminares. Agradeço também a oportunidade de vir aqui à Câmara prestar esclarecimentos. No fundo, há 2 semanas atrás falei também no Senado, na CCJ, e os esclarecimentos são um tanto quanto similares. Peço escusas por eventual repetição, mas aqui também não houve novidades significativas desde então. Só para contextualizar, né, há um questionamento sobre a minha atuação no âmbito da Lava Jato como juiz. Levantei aqui alguns dados que reputo oportunos, são conhecidos, mas são pertinentes. Levantamento aqui de 90 denúncias propostas pelo Ministério Público no âmbito da Lava Jato em Curitiba. 45 dessas ações penais foram sentenciadas. Dessas sentenças, a informação que foi colacionada e trazida para mim é que o Ministério Público teria recorrido de 44, de 45 ações penais, seja pedindo algo diferente, uma condenação em troca para reformar uma absolvição, ou vice-versa, ou para aumentar a pena. Isso é muito comum. Foram 291 acusados, com 211 condenações, 63 absolvições. O percentual de absolvição é cerca de 21%. Essa é uma percentagem que, se nós formos verificar em processos criminais, em várias criminais, é muito comum, porque normalmente essas acusações, essas denúncias, elas já são propostas com justa causa. Também aqui a informação, muitos valores, além das condenações de pessoas envolvidas em corrupção e lavagem de dinheiro, mas, além dessas condenações e prisões que são relevantes, um apontamento aqui que até 7 de julho de 2019, cerca de 2.767 milhões teriam sido devolvidos diretamente aos cofres da Petrobras. Acredito que são números impressivos, é resultado de um trabalho institucional, mas essas percentagens demonstram de antemão que não existe qualquer espécie, como foi aventado por alguns veículos de comunicação, de conluio. Ao contrário, o que ocorreu foram muitas discordâncias ou, eventualmente, convergências, porque, afinal de contas, depende da demonstração do direito em juízo. Quando isso foi demonstrado, isso foi acolhido. Quando não foi demonstrado, não foi acolhido. Isso é absolutamente normal. Relativamente à invasão desses aparelhos celulares, há mais ou menos 1 mês, 2 meses, aí foge-me um pouco as datas, fui informado de que hackers teriam invadido aparelhos celulares de procuradores da República, da Força Tarefa, em Curitiba, e de outros também.
foi determinada a abertura de uma investigação. Desde então, ouvi que diversas outras pessoas tinham sofrido esses ataques. Ataques não significa que o ataque foi bem sucedido, no sentido de captar o conteúdo do aparelho. No dia 4 de junho, por volta das 18 horas, houve uma tentativa de ataque ao meu celular. Eu presenciei, tá? Estava no meu gabinete. O celular recebeu 3 ligações, aparentemente com o mesmo número do próprio celular, tá? E em seguida alguém me mandou uma mensagem informando que eu havia ingressado no Telegram. Né? Depois o que foi colhido de informação é que, através desse expediente, que não me perguntem por gentileza os detalhes técnicos, né? Esses hackers conseguiriam um código e com a clonagem do celular conseguiriam se apossar do Telegram, daquele comunicativo de aplicação de origem russa. Bem, eu tinha utilizado o Telegram no passado, mas eu deixei o Telegram em 2017. Foi na época que surgiram aquelas informações sobre tentativas de hackeamento nas eleições americanas. E, por esse motivo, ou por mera desconfiança, acabei saindo do Telegram, então, desativei minhas contas. A informação que nós temos é que, depois de 6 meses de inatividade no Telegram, todas as mensagens são apagadas, inclusive na nuvem. Então, assim, eu não tenho mais essas mensagens, já falei isso publicamente mais de uma vez. Comuniquei à Polícia Federal, entreguei o meu celular para perícia, ao contrário de que alguns afirmaram por aí. E está em investigação. Eu não dirijo a investigação da Polícia Federal, nem essa, nem qualquer outra. Meu papel é dar estrutura e autonomia à Polícia Federal apenas. Estou acompanhando apenas diante da relevância do tema e como vítima. Mas, evidentemente, as decisões a serem tomadas no âmbito de investigação pertencem exclusivamente aos investigadores da Polícia Federal e ao juiz, quando provocado, ao Ministério Público, quando provocado, aqueles que forem competentes para essas matérias. A minha opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Alguém com recursos, porque não é tentativa de ataque a um celular, mas tentativa de ataque de vários, né, e em alguns casos talvez aí com sucesso, o que não parece corresponder à atividade de um adolescente com espinhas na frente do computador. Né. Foi aventado também que haveria alguém internamente do Ministério Público, um procurador insatisfeito teria vazado isso, mas isso não é consistente com os ataques aos celulares, isso está documentado. Eu vi meu celular e tem a laudo pericial atestando o ataque. Então, assim, eu acho até que isso é ilustrativo, essa notícia circulou no WhatsApp faz algumas semanas, isso é ilustrativo de um procedimento de contra-inteligência, que também não é muito consistente com a teoria do adolescente com espinhas na frente do computador. Há notícias de que, inclusive, meu telefone foi utilizado pelo hacker para fazer algumas brincadeiras. Para mim, também, isso foi expediente de contra-inteligência. Tem até notícias aqui, saiu na Gazeta do Povo, um programa protagonista, exclusivo, fomos trollados pelo hacker de Sérgio Moro. Há notícias de que esse mesmo hacker, ou esse grupo de hackers, interagiu com um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, fingindo ser um conselheiro. Né? A meu ver, aqui também é a tentativa de contra-inteligência para parecer que é uma invasão de uma pessoa brincalhona, como me parece que é de um grupo criminoso. Mas, como eu disse, aqui vai depender do resultado das investigações da Polícia Federal. No dia 9 de junho, houve a publicação de supostas mensagens que eu teria trocado com o procurador Deltan Dallagnol. Né? Não foi consultado antes sobre o conteúdo dessa matéria. O site que as divulgou afirmou que não fez porque temia alguma espécie de busca e apreensão. No entanto, esse mesmo site, no dia 13 de junho, divulgou outras mensagens sem qualquer espécie de consulta prévia, que é um expediente em jornalismo um tanto quanto reprovável. Fiquei com a impressão que o site queria que fosse ordenada uma busca e apreensão, talvez por parentar uma espécie de vítima
Marte da imprensa ou coisa parecida. Eu afirmei desde o início que são supostas mensagens. Tá? Eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens. Eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular. Então, eu não tenho como ver essas mensagens e falar, essas mensagens são minhas. Podem até algumas serem, podem elas ter sido adulteradas total ou parcialmente. Qualquer um dos senhores e senhoras deputadas provavelmente teriam dificuldade de confirmar categoricamente que mensagens que enviaram há, sei lá, 2, 3 meses e que não estejam mais em seus aparelhos correspondam a mensagens verdadeiramente emitidas, certo? O que eu observei, no entanto, é que essas mensagens, quando foram divulgadas com grande sensacionalismo e com deturpação, não é, do sentido delas por esse site. Alguns outros veículos de comunicação embarcaram nesse sensacionalismo. Me parece que as coisas estão paulatinamente sendo colocadas no devido lugar. Vários especialistas na área jurídica ouvidos, vou destacar apenas um agora, o ex-ministro Carlos Veloso, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista há umas 2 semanas ao Correio Brasiliense, no qual ele deu a opinião dele sobre as mensagens, e sem que isso signifique reconhecer a autenticidade, a afirmação dele é que elas não tinham nada de ilícito. Não é? Mais recentemente, a Folha de São Paulo, que tem tido uma postura bastante crítica ao atual governo, bem, isso faz parte do jornalismo, né, pode se criticar, mas a própria Folha de São Paulo publicou um editorial, além de questionar a falta de demonstração da autenticidade dessas mensagens, apontou que elas teriam sido talvez obtidas por meios criminosos. Aqui eu acho que o editorial errou, porque ela categoricamente foi obtida por meios criminosos, mas a própria Folha de São Paulo reconheceu que as mensagens não tinham nenhum conteúdo que poderia ser considerado ilícito em relação a isso. Vamos esclarecer que, na tradição jurídica brasileira, outros países têm outras tradições, mas consultando até alguns colegas estrangeiros, até obtive afirmações de pessoas estrangeiras também não vislumbrando qualquer maior ilicitude naquele conteúdo que foi divulgado. Não é? É comum que juízes falem com procuradores, é comum que juízes falem com advogados. Não é? Por exemplo, chega lá o Ministério Público, olha, vou requerer prisão preventiva do fulano X. O juiz fala, olha, isso tem que ser muito forte a prova. Chega lá o advogado, vou requerer a liberdade provisória do meu cliente. O juiz fala, olha, o teu cliente está com uma situação difícil por isso, por isso, por isso. Teria que demonstrar isso, isso, isso. Isso são coisas absolutamente triviais dentro aí do cenário jurídico. Tá? Vamos lembrar que a Operação Lava Jato não foi um caso criminal isolado no tempo e espaço, mas foi um caso criminal que se estendeu aí por 4 anos, inclusive quando eu estava lá. Né? Então, nós estamos falando aí de um período de 4 anos, né, de operação, e esse contato existe, né, com procuradores, esse contato existe com delegados, esse contato existe com advogados, sem que possa ser considerado necessariamente ilícito. O que eu posso dizer, porém, aqui categoricamente, é que, como juiz, tá, na Operação Lava Jato, e mesmo antes, eu sempre agi com correção, com base na lei, com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que forem me apresentados, tá, sem qualquer espécie de desvio. As minhas decisões, a grande maioria delas foi submetida já às instâncias recursais superiores. Eu tenho aqui um quadro que me passaram, total de processos julgados em primeira instância, 45 daquelas sentenças, né? Total de processos julgados em segunda instância, até maio de 2019, 80%. Decisões que foram mantidas, de condenações ou absolvições, sem qualquer alteração, 70%, aqui é referência às condenações ou absolvições individuais, não o número de sentenças, que representa um percentual de 39%. Condenação mantida com penas aumentadas. Foi muito comum o tribunal
Regional Federal, falam que eu sou rigoroso, né? O tribunal é mais rigoroso do que eu normalmente. O tribunal aumentou penas em 45 casos, tá? O que representa 25%. O tribunal diminuiu penas em 37 condenações, percentual de 21%. Pessoas que foram absolvidas em primeiro grau, mas condenadas pelo tribunal. 8 casos, que representa 4,55%. E absolvidos em segundo grau, 10, que representa 5,68%. São números absolutamente padrões e normais em relação a esses temas. Enfim, para caminhar para o final, o que existe aqui é uma invasão criminosa, tá? De hackers a aparelhos celulares de agentes públicos, agentes que se empenham na aplicação da lei, no caso aqui os procuradores, ou no caso eu, como atuei no passado como juiz. Esses elementos probatórios que foram colhidos nem podem ser chamados como provas, porque eles são ilícitos. Por outro lado, não está demonstrada a autenticidade dessas mensagens, porque também o site se recusou a apresentar essas informações a uma autoridade independente, poderia tê-lo feito desde o início. Eu mesmo falei na primeira semana, apresentem esse material. Né? Se as minhas mensagens não forem adulteradas, isso não tem problema nenhum. Tá? Eu não reconheço, mais uma vez, a autenticidade, por essa contingência que mencionei há pouco. Pode ter algumas mensagens ali que eu tenha mandado. A referência lá, confia no ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem, eu confio, sempre tratei respeitosamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, se tivesse alguma mensagem ofensiva, provavelmente já teria, inclusive, saído. Mas eu sempre tratei eles com absoluto respeito. Agora, não posso confirmar a autenticidade, porque pode ter ali material que tenha sido adulterado total ou parcialmente. O que eu posso dizer, no entanto, é que, mais uma vez, sempre agir com base na lei, sempre agir com base nas regras éticas da magistratura. Nunca me desviei. Foi um trabalho difícil. Né? Sei que existem críticas pontuais à Operação Lava Jato, mas é inegável o fato que a Operação Lava Jato mudou o padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil. Pessoas que praticavam crimes graves de corrupção e lavagem, que permaneciam impunes, foram levados às Cortes de Justiça, não só a 13ª, mas a outras varas de justiça, como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, como, por exemplo, aqui em Brasília, e também aos tribunais, tanto às Cortes de Apelação Federal, como ao Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, aqui o que existe é uma tentativa criminosa, não é? De invalidar condenações, e o que é pior, eu acho que a minha principal suspeita é que o objetivo aqui principal seja evitar o prosseguimento das investigações. Tá? Criminosos que receiam que as investigações possam chegar até ele e que estão querendo se servir desses expedientes para impedir que as investigações prossigam. Então, basicamente isso. Agradeço, senhor presidente, o tempo aqui disponibilizado. Peço desculpas por ter usei quase todo ele, mas, enfim, sobrou um pouquinho. Obrigado ao ministro Sérgio Moro. Quero agradecer mais uma vez, ministro, a sua disposição de vir até essa casa, vir até as nossas comissões para poder explicar esse assunto, que muitos de nós sabemos que há entendimentos variados. No entanto, Vossa Excelência nunca se recusou e, na verdade, foi de Vossa Excelência que partiu a vontade de vir ao Congresso Nacional, tanto na CCJ do Senado quanto na Câmara dos Deputados, apenas para que não paire mais dúvidas, que fique tudo muito transparente. Então, agradecer e reiterar mais uma vez que o ministro vem como convidado a essa casa, convidado que ele mesmo pediu para vir. Não é convocado, não é denunciado, não é acusado de nada, não é investigado. Então, apenas para deixar claro esses termos. Passo a palavra agora aos presidentes. Primeiramente, passarei a palavra à presidente, professora Marcivânia, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Lembrando que essa audiência que estamos realizando é em conjunto
com as duas comissões, Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Helder Salomão, e a Comissão de Trabalho, presidida pela professora Marcivânia. Então, presidente, o senhor pode identificar só a pessoa que está do lado do senhor Sérgio? É o advogado dele? Só para que todas as pessoas da mesa possam se apresentar. É o senhor Vladimir Passos de Freitas, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Legislativos do Ministério. Então, obrigado. Pois não. Só para também emendar a fala do presidente, foram aprovados 3 convites em 3 comissões diferentes. Então, seria o requerimento, na verdade, era de convocação. O convite foi resultado de um acordo que a oposição concordou a pedido do governo. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados, senhor ministro e demais autoridades presentes. A todos os demais aqui, gostaria de agradecer pela presença, bem como cumprimentá-los em nome das comissões de Constituição, Justiça e de Cidadania, Comissão de Direitos Humanos e Minorias e, particularmente, em nome da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, a qual presido. O ministro da Justiça e Segurança Pública se faz presente hoje nessa sessão a fim de atender uma demanda de esclarecimentos do maior interesse público que, em razão das informações jornalísticas tornadas de conhecimento geral, colocam sob suspeita sua independência, equidistância e correção judicante quando era juiz da chamada Operação Lava Jato. Recebam os nossos mais sinceros cumprimentos e os exorto a manter o respeito, a urbanidade, o zelo e a responsabilidade com o interesse público e os mais genuínos princípios da democracia e do Estado de Direito que tão arduamente foram conquistados pela sociedade brasileira. Tenho certeza que nosso trabalho, mesmo que impregnado da mais boa política, será também de muita técnica e objetividade, sem qualquer conotação pessoal. O que nos move aqui é o interesse público, a devida obediência aos princípios democráticos, o respeito ao Estado de Direito, bem como a estrita legalidade e os nobres interesses da sociedade brasileira. Durante quase 10.000 anos, a humanidade viveu sob o império da legalidade autoritária. Todos estavam submetidos à lei, exceto os governantes. Estes pairavam sobre a lei, ou melhor, a lei era a sua vontade, o seu desejo e suas convicções. Até que 2.500 anos atrás, os gregos antigos deram um outro sentido à ideia de lei. A partir deles, todos, sem exceção, inclusive e principalmente os governantes, estavam submissos à lei. Ninguém está destinado a pairar sobre o sistema legal. Essa foi uma conquista que a humanidade adotou como condição civilizatória sine qua non. E é justamente esse princípio civilizatório básico que está em destaque nessa nossa audiência de hoje. Senhor ministro, presente hoje na qualidade de depoente voluntário, gostaria de cumprimentá-lo pela obediência ao seu dever público de dispor-se a prestar os devidos esclarecimentos que a sociedade brasileira anseia que sejam devida e eticamente prestados. Bem como deixar claro que ninguém nesta casa tem predisposição contra a sua pessoa. Todavia, estamos aqui em busca da verdade. E adianto a Vossa Excelência que o que nos interessa aqui não é a suposta ilegalidade da obtenção das informações que colocaram sob suspeita, a correção do seu comportamento enquanto juiz dos processos decorrentes na chamada Operação Lava Jato. O que nos interessa é se as informações que lhe dizem respeito são verdadeiras ou não. Esses diálogos aconteceram? Esses grupos de troca de mensagens existiram ou não? E não se trata de respostas simples do tipo sim ou não. Que fatos e documentos Vossa Excelência nos traz que corroboram suas respostas?
Sim, porque os veículos de imprensa que estão disponibilizando ao público o teor das conversas que Vossa Excelência supostamente mantinha com outros juízes e procuradores, o estão fazendo associadas a eventos, fatos e documentos que corroboram a autenticidade dos diálogos. Assim, pensamos que Vossa Excelência deve, no mínimo, ter o mesmo zelo com suas respostas e esclarecimentos, pois o país merece saber a verdade e, para tanto, é necessário que ela seja cristalina e não dê margem a dúvidas. Daí a necessidade de haver comprovação a respeito das alegações feitas. Neste sentido, pedimos-lhes que nos trate com a mesma coragem e honradez com que compareceu aqui, corroborando com a verdade. Afinal de contas, não há nunca que se admitir a possibilidade de ocultação da verdade, especialmente para fatos tão relevantes para as nossas instituições. Em qualquer lugar do mundo, sabe Vossa Excelência que uma autoridade mentir diante de uma comissão de representantes do povo é um grave crime contra a ordem democrática e o Estado de Direito. Por exemplo, o senhor que tem frequentado as instituições norte-americanas sabe muito bem como um crime desses é tratado nos Estados Unidos da América. Por outro lado, gostaria de ressaltar um importante aspecto colateral da situação que colocou o ministro Moro sob suspeita de desvio ético e legal. A primeira, no afã atabalhoado de livrar-se a qualquer custo da suspeita de atentados à ordem democrática e ao Estado de Direito, que lhe paira a responsabilidade, o senhor ministro agrega mais uma tentativa de violação das liberdades democráticas. Agora é a liberdade de imprensa que está na alça de mira. A tentativa de criminalização dos jornalistas que colocaram sob o domínio público informações do mais relevante interesse social e político é outra ignominia a se juntar ao portfólio de tantas outras. Me diga, ministro, em que país democrático e sob Estado de Direito um jornalista que, obtendo informações de interesse público, é obrigado a denunciar a sua fonte? Bob Woodward e Carl Bernstein foram inibidos pelo Estado por conta das matérias do escândalo de Watergate. Glenn Greenwald foi perseguido ao tornar públicos os arquivos da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América? Não. Ganhou o maior prêmio do jornalismo mundial. O modo como foi conseguidas as informações, se foi legal ou ilegal, isso não é responsabilidade do jornalista. Sua responsabilidade é verificar se as informações são autênticas ou não e publicá-las. Se foram obtidas de modo legal ou ilegal, essa apuração é responsabilidade do Estado. Por outro lado, a questão central, nos parece, que é aferir se o teor das mensagens é verdadeiro, se as conclusões de práticas lesivas às instituições democráticas e ao Estado de Direito são verdadeiras ou não. Se ocorreram, não há como se achar normal tais violações, pois que elas constituem crimes gravíssimos e ameaçam a estrutura do nosso Estado democrático. E esse é e deve ser o nosso maior bem. É assim que se tratam as instituições nos países mais desenvolvidos e civilizados, e é assim que devemos tratar aqui também. Por fim, gostaria de lhe dizer que, se a autenticidade dos diálogos que Vossa Excelência travou com a força-tarefa da Lava Jato vierem a se confirmar, e ao que tudo indica é verdadeira, Vossa Excelência praticamente colocou a pó o Código da Magistratura Nacional. Dos 37 artigos, o senhor violou 18, a saber, quebra de decoro, quebra do dever de independência da magistratura, quebra do dever de imparcialidade da magistratura, quebra do dever de transparência, quebra do dever de informação imparcial, quebra do dever de discrição social, uso privado de bens públicos, quebra do dever de prudência, quebra do dever de sigilo profissional, violação da dignidade, do decoro e da honra da magistratura. Me parece, senhor ministro, que essas são suspeitas extremamente graves. Daí a imprescindibilidade de seus esclarecimentos. Estão em jogo aqui a legitimidade e a equidade de nossas instituições e da luta contra a corrupção. É um contrassenso usar um método corrupto para lutar contra a corrupção. É um contrassenso lutar contra os corruptos e fechar os olhos
para as práticas corruptas de outros. Voltando aos gregos, notadamente Aristóteles, não à toa o filósofo estagirita dizia que a forma corrupta da democracia era a demagogia, aquela que predomina o cinismo, diz uma coisa e pratica outra, diametralmente oposta. Bom trabalho a todos nós, gente. Passo a palavra agora ao deputado Hélder Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Deputado Hélder, com a palavra. Quero saudar o presidente Francisquini, a presidenta Marcivânia, saudar o ministro Sérgio Moro, saudar os colegas parlamentares e todo o povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos estabelecem a garantia de julgamento por tribunal competente e independente, a presunção de inocência, o princípio da legalidade, o devido processo legal, como direitos humanos inerentes à dignidade de todos os indivíduos. A Constituição da República Federativa do Brasil também prevê essas normas como direitos fundamentais. São essas normas de direitos humanos que fizeram com que a Comissão de Direitos Humanos e Minorias aprovasse requerimento convidando o senhor ministro Sérgio Moro para prestar esclarecimentos sobre a sua postura como juiz que foi no âmbito da Operação Lava Jato. Senhor ministro, vou narrar aqui alguns fatos. Em março de 2016, o senhor determinou a condução coercitiva do ex-presidente Lula, sem que ele tivesse sido previamente chamado a depor. No mesmo mês, o senhor divulgou para a imprensa gravações telefônicas travadas entre o então ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff, violando as leis brasileiras sobre a competência do STF. Em dezembro de 2016, no mesmo ano, enquanto era juiz da Lava Jato, o senhor participou de evento da revista Isto É, quando confraternizou com adversários políticos, de quem estava sendo processado na Operação Lava Jato. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ainda em 2017, o senhor já aparecia ao lado de procuradores da República responsáveis pela acusação na Lava Jato, demonstrando uma postura de que todos juntos defendiam a mesma causa, sem a separação necessária do acusador e do julgador. As matérias recentes divulgadas pelo jornal The Intercept Brasil, cujo conteúdo não preciso aqui repetir, confirmam este modus operandi de atuação engajada de Vossa Excelência como magistrado. Uma postura, repito, que confunde a acusação com aquele que julga. Ministro, o sistema inquisitório, ele é medieval. Pensemos na Santa Inquisição. O acusador era o mesmo que o juiz. Na Santa Inquisição, quem acusava era quem julgava. Esse sistema permite, ao meu ver, um quadro mental paranoico, a criação de bruxas a serem posteriormente condenadas. Foi exatamente isso o que vimos no Brasil nos anos recentes. O sistema acusatório que os procuradores tanto mencionam nas mensagens reveladas pelo site de notícias The Intercept Brasil é o sistema que veio com as luzes trazidas pelo iluminismo no século XVIII. O essencial é justamente aquilo que eu já falei e vou repetir,
a separação necessária entre o acusador e o julgador. Aquele que busca o culpado não pode ser o mesmo que julga. E esse é um princípio basilar da civilização moderna que foi violado. O grau de comprometimento do processo, denunciado pelas reportagens do Intercept Brasil, levou a Comissão de Direitos Humanos e Minorias a aprovar requerimentos para ouvir outros autores envolvidos no caso. O jornalista Glenn Greenwald, responsável pela publicação das matérias, e o procurador da República, Deltan Dallagnol. A nossa Comissão de Direitos Humanos e Minorias já ouviu o jornalista em audiência na semana passada, com mais de 6 horas de duração. Oportunidade em que o convidado defendeu a veracidade, a credibilidade, a responsabilidade com a checagem das informações e o cruzamento desses conteúdos dos diálogos com os fatos e atos políticos da força-tarefa e até por representantes de alguns meios de comunicação do nosso país. Isso para robustecer a narrativa apresentada nas matérias. Então, temos um convite formulado ao procurador Dallagnol para o dia 9 de julho e aguardamos a resposta do procurador Dallagnol para que ele possa ser ouvido no dia 9 próximo, semana seguinte. Hoje, senhor ministro Sérgio Moro, estamos ouvindo o senhor. Sendo assim, para encerrar, eu gostaria de apresentar aqui algumas perguntas à Vossa Excelência. Primeiro, quando a divulgação das mensagens do site de notícia The Intercept começou, o senhor não negou de pronto a autoria, mas, em seguida, o senhor adotou o discurso de que não poderia dizer que aqueles diálogos de fato aconteceram, como disse aqui hoje. O senhor mudou de ideia? Segunda pergunta. O senhor disse que foi um descuido, ter formalizado à Procuradoria a sugestão sobre uma testemunha no caso Lula. Ao admitir que foi um descuido, o senhor não teria admitido a autenticidade das mensagens divulgadas? Terceira pergunta. As mensagens divulgadas indicam uma colaboração entre o senhor e o Ministério Público durante todo o processo do triplex do Guarujá. O senhor considera ter mantido, de fato, uma distância equivalente entre as partes, como determina o Código de Ética da Magistratura? Quarta pergunta. Por que o senhor disse, em Fux nós confiamos? Inclusive, não falou na primeira pessoa do singular, eu confio, mas na primeira pessoa do plural, nós confiamos. Ou seja, juiz e promotor confiam num claro sinal de sintonia fina entre o acusador e o julgador. Quinta pergunta. Ao tratar da divulgação das interceptações ilegais entre Lula e Dilma, à época, o senhor afirmou em entrevista que o mais importante era o conteúdo. Por que mudou de ideia? Já que agora o senhor diz o contrário, que o mais significativo é a forma como essas mensagens foram adquiridas e despreza o conteúdo que está sendo divulgado. Quinta, o projeto inicial das 10 medidas anticorrupção apresentadas, e com muita celebração por parte das autoridades da Lava Jato, previa a possibilidade, senhor ministro, de uso de provas ilegais, desde que obtidas de boa-fé. O senhor mantém essa opinião? O senhor mantém essa opinião? Sétima pergunta. O senhor também gravou áudio pedindo desculpas ao MBL. Confesso que isso me causou enorme estranhamento. Ora, se o senhor coloca em dúvida a veracidade das informações divulgadas pelo The Intercept Brasil, por que fazer o pedido de desculpas ao MBL? Última pergunta.
Por fim, reiteradas vezes o senhor cita os Estados Unidos como exemplo a ser seguido. O jornalista Glenn Greenwald, norte-americano, radicado no Brasil há 15 anos, disse, a semana passada, em nossa comissão, que lá, abre aspas, é impensável um juiz fazer o que o juiz Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro, fez aqui à frente da Lava Jato. Disse que lá, por muito menos do que isso, juízes e promotores perderam seus cargos. Então eu pergunto, senhor ministro, o senhor... Vou encerrar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E, ministro Sérgio Moro, a sociedade brasileira e a comunidade internacional esperam respostas. Muito obrigado. Passo agora aos autores de requerimento. Concedo a palavra ao deputado Darcísio Peronde, autor do requerimento 70/2019, aqui na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pelo prazo de 5 minutos. Excelentíssimos senhores presidentes Felipe Francischini, Hélder Salomão e professora Marcivânia, respectivamente, Comissão de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, demais autoridades presentes, excelentíssimo senhor Sérgio Fernando Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública. Inicio a minha fala cumprimentando-o, ministro Moro, pela altivez, deferência e respeito ao Parlamento, diante de sua conduta de colocar-se à disposição, primeiramente do Senado e agora da Câmara, para esclarecer os fatos relacionados ao vazamento criminoso de diálogos supostamente travados entre o ministro e os procuradores da Operação Lava Jato. Essa sua presença marca também que há convergência de 3 comissões, que este Parlamento discute, trabalha o contraditório, mas converge e estamos nós aqui em 3 comissões. A democracia, sim, se afirma com instituições fortes, Poder Judiciário, Parlamento, Poder Executivo. Sua vinda é um dos exemplos. Congratulo-o, portanto, em dirigir-se ao Congresso Nacional para reportar sobre fatos que não dizem respeito à sua atuação como ministro, mas como magistrado federal em momentos pretéritos a seu ofício no Poder Executivo. Fato que, por si, revela o caráter espontâneo da sua vinda, uma vez que os fatos não estão inseridos no poder de fiscalização e de convocação do Congresso Nacional em relação aos auxiliares diretos do Presidente da República. É de se louvar a sua atitude de atender ao convite do Congresso Nacional para esclarecer tais fatos. Em segundo lugar, eu quero registrar, senhor presidente, que a vinda do ministro reflete o correto e saudável funcionamento da democracia brasileira, uma vez que permite ao ministro se defender desses atos ilícitos de hackers, que invadem as conversas privadas de autoridades públicas e passam a divulgar isso de modo criminoso, sem nenhum compromisso com a autenticidade dos diálogos, com a edição dessas supostas falas e colocando em risco a integridade moral das autoridades públicas envolvidas. Não é de hoje que criticamos os vazamentos criminosos de conversas privadas e de investigações, com o consequente linchamento moral de autoridades vítimas dessas condutas. Dito isso, eu tenho certeza que o ministro Moro terá a oportunidade de apresentar os esclarecimentos necessários e demonstrar a lisura do seu comportamento. A democracia, caros colegas, se afirma com o pluralismo de ideias e instituições fortes, e não com mentiras repetidas, totalitarismo, propaganda com pensamento único, que as ditaduras gostam muito. A sua vinda hoje é um dia de comemorar. Vem a convite do Parlamento, um dos poderes, um dos pilares da democracia. O Executivo responde e o senhor Moro vem aqui conversar com o poder. O Parlamento é um dos pilares da democracia brasileira. Viva o Parlamento! Viva a democracia!
Viva a verdade! E que todos nós tenhamos uma boa tarde de trabalho. Concedo a palavra ao deputado Márcio Gerri, autor do requerimento 80/2019 da Comissão de Direitos Humanos, pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde, presidente. Cumprimento todos os integrantes da mesa, ministro Sérgio Moro aqui, colegas parlamentares, imprensa, aqueles todos que nos assistem. Ministro Moro, eu começo, o senhor que ouve e que vê, com uma frase que eu pedia muito a sua especial atenção, ministro Moro. É uma frase curta, rápida. Abre aspas. Vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor Moro. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Não. Vou continuar esperando que a justiça faça justiça nesse país. Fecha aspas, foi uma frase dos depoimentos do presidente Lula ao senhor. Uma frase quase um desabafo, mas ainda cheia de muita esperança na justiça e de confiança em Vossa Excelência. Os fatos vêm à tona seguidamente. Está muito claro, de maneira quase incontestável, até o senhor mesmo tem dificuldades em contestar esses fatos, que houve uma atuação parcial do senhor, que houve uma atuação que não obedeceu o devido processo legal em muitos aspectos. Quem o diz, doutor Moro, não sou eu, um leigo em direito, um jornalista apenas. Quem o diz são até colegas seus. Juízes, dezenas, escreveram uma carta com um pedido, talvez inédito até ou raro, na história da prestigiada Associação de Juízes Federais do Brasil, da AJUF, pedindo o seu desligamento de sócio benemérito por conta das graves, pesadas, consistentes denúncias que há contra o senhor na condução da Lava Jato. Eu trago esses pontos, senhor Moro, porque eles precisam do seu comentário, da sua avaliação. E trago mais 2, por fim. O primeiro é que leio agora, aqui num site que funciona como uma espécie de porta-voz informal de Vossa Excelência e de outros membros do governo, e que diz assim: exclusivo, Polícia Federal quer análise de atividades financeiras de Glenn Greenwald. O que é isso? É fato? Se é fato, o que significa? Se é fato, é preciso que haja, ministro Moro, uma explicação muito clara para o parlamento brasileiro, para a sociedade brasileira, porque não é desta maneira, evidentemente, que se contesta eventuais problemas havidos na imprensa. Isto aí preocupa sobremaneira porque o senhor também, na sua explanação aqui agora, falou o seguinte, que essas informações vêm à tona por, palavras suas, abre aspas, expedientes pouco recomendados na imprensa. O que a imprensa está colocando, doutor Moro, é a possibilidade, a suspeita, de expedientes pouco recomendados e ilegais cometidos por Vossa Excelência na magistratura. E se tais fatos não são suficientemente esclarecidos, pesa sobre Vossa Excelência uma dúvida muito grave. A todo instante aqui se diz, nesse debate, como se tentasse erguer a Lava Jato como uma proteção para malfeitos jurídicos. Isso é inaceitável. Já se disse aqui, repito, não se deve combater um crime eventualmente praticado cometendo-se um outro crime. E neste caso, parece, à luz dos fatos trazidos, que quem mais prejudicou a Lava Jato, pelos fatos de agora, foi exatamente a sua atuação, tanto quanto assodada. Vou pegar, por fim, a declaração assodada e ilegal, a julgar pelo que vem à tona. Nos diálogos, doutor Moro, colegas deputados, há uma pessoa que diz, do MPF, sobre a sua ida para o Ministério. Abre aspas, o nome da Lava Jato não pode ser compurcado. É dessa maneira que, inclusive, colegas que conviveram com o senhor viram esse enredo, presidente, acerca do ministro na Lava Jato e a este capítulo final dele vir a ser ministro de Estado
de um projeto político ao qual ele servia, aparentemente, pelo que se revela, já desde a Operação Lava Jato. Então, eu deixo para o ministro essa questão e faço uma pergunta, finalmente, adicionada a esse comentário. Esses dias, ministro, muitas pessoas, já bem minguado, mas ainda algumas pessoas foram às ruas, e em defesa de Vossa Excelência. E é estranho que, ao defendê-lo, eles digam que é 10 segundos apenas. Deputado, não tem como. Para finalizar a pergunta, o ministro ouvirá aqui na mesa. Concedo a palavra ao deputado Rogério Correia, autor dos requerimentos número 56 e 65 da CETASP, pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, presidenta, senhor depoente, o jornalista Reinaldo Azevedo disse claramente que o senhor mentiu e provou que o senhor mentiu ao senador. Espero que não minta aqui. A orientação que o senhor deu ao Dallagnol foi para afastar uma procuradora. E ele afastou. O senhor Reinaldo Azevedo foi atrás e demonstrou. Ela foi afastada porque o senhor achava que ela era ruim para interpelar o presidente Lula, porque não era do seu gosto. Ela tinha que ser mais firme contra o presidente Lula. Isso é papel de juiz? Isso é trivial ou isso é crime? O The Intercept publicou diálogos entre procuradores e um procurador ficou famoso, disse: Moro viola sempre o sistema acusatório. Agora fica claro porque que o senhor falou, a defesa faz showzinho. Showzinho? O Correio Brasiliense foi atrás e provou que pelo menos um procurador confirmou esse diálogo. Isso é trivial ou isso é crime? Terceiro, a Veja foi atrás das testemunhas, entre aspas, que foram fraudadas com o senhor, apontou a elas para o Dallagnol, indicou para a acusação um juiz indicando testemunha para a acusação. E as pessoas confirmaram para a Veja que o mau elemento Dallagnol foi lá, ainda disse, liguei e ele arriou. E combinaram, o senhor e ele, de fazer denúncia apócrifa. Senhor presidente, isso é conluio tem ataque pessoal aí. É o senhor presidente, fim do mundo. não vamos aceitar. Deputados, peço silêncio a todos. Vamos respeitar a fala de cada um. No entanto, eu também vou exigir respeito ao ministro, respeito ao parlamento. Então, apenas assegurar o tempo, deputado Rogério Correia, mas peço que realmente não exceda um pouco a fala dessas questões. Com a palavra, o deputado... O tempo foi parado, então não precisa restituir. Deputados, vamos acalmar, vamos continuar com a palavra... Não, foi travado. Foi travado. Então, coloca 2 segundos a mais, 3:18. Deputado Rogério Correia com a palavra. Deputados, por favor, eu digo para os senhores que se começar a bate-boca que eu estou prevendo, eu vou encerrar a reunião. Eu vou encerrar. Eu quero saber se Vossa Excelência querem debater o assunto de maneira civilizada, fazendo perguntas, ouvindo respostas, os dois lados eu estou falando. Mas então eu peço... Gente... Então vamos manter a calma. Porra nenhuma, não fale assim, deputado. Não fale assim. Vossa Excelência tem que utilizar um linguajar mais apropriado dentro do parlamento. Tá bom, deputado. Deputado Rogério Correia, passar a palavra a Vossa Excelência, garantidos 3 minutos e 18, que tinha travado. Peço respeito ao orador que está utilizando a palavra, deputado Rogério. Deputado Valdir, por favor. Deputado, não precisa gritar, que coisa desagradável ficar gritando aqui no meio. Deputado Rogério, com a palavra. Eu estou lendo trechos das falas. E o Dallagnol disse, liguei e ele arriou. Peraí, deputados, por favor, eu vou pedir respeito dos dois lados, por favor. O orador está com a palavra, vamos ouvi-lo. Não, deputado, realmente, eu vou dizer... A palavra está garantida. Vamos restituir 3:16 para o deputado Rogério Correia. Faltava 3:20, por favor. Quem está atrapalhando, senhor presidente? Deputados, eu estou pedindo para manter a ordem, estou pedindo para que todos mantenham a calma, para que a gente possa ouvir o deputado Rogério Correia e depois os pronunciamentos do ministro Sérgio Moro. Então, com a palavra, deputado Rogério. E o Dallagnol disse, liguei e ele arriou. E combinaram fazer denúncia apócrifa, juiz e promotor. Isso é conluio, isso é o fim do mundo, ou é trivial? E o senhor disse,
a pessoa estaria disposta a prestar informação. E eu estou repassando, a fonte é séria, isso é papel de juiz? A Folha trouxe o caso do Léo Pinheiro, e no diálogo ficou claro que não tinham provas, apenas no interrogatório a você. Aí, você tirou de 26 anos e meio, vocês, de cadeia para ele, para 2,5, com direito a domiciliar e patrimônio. E o cretino do Dallagnol disse o seguinte... Deputado, por favor, eu acho que não acrescenta nada ao parlamento esse tipo de linguajar. Então está garantida a palavra, mas eu peço apenas que, da mesma maneira que pedirei respeito a todos, deputados, apenas... Está segurado o tempo. Apenas para que não cause mais tumulto, a gente tentar utilizar o linguajar apropriado dentro do parlamento. Palavra do deputado Rogério Corrêa. Deputado Valdir, por favor, vamos continuar a reunião. Temos muitos oradores para falar ainda. Pessoal, por favor, vamos acalmar. Vamos continuar. Gente, vamos acalmar um pouco aqui. Só peço realmente um linguajar mais apropriado. Palavra do deputado Rogério Corrêa. Eu retiro o cretino e digo, o procurador Dallagnol disse, não pode parecer prêmio por denunciar o Lula. Está lá na Folha. Isso é trivial ou é crime? Ou seja, The Intercept, Band News, Veja, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, todos confirmam que não há sinais de fraude ou adulteração. São duas perguntas. O senhor continua negando os diálogos? Eu sugiro entre nós uma CPI para ver se esses diálogos são verdadeiros ou não e que se resgate o telefone do Dallagnol. Segunda pergunta. O senhor não acha que, diante das denúncias feitas, o senhor, na qualidade de ministro da Justiça, ficar no comando da Polícia Federal, coloca em xeque a seriedade das instituições? Denúncias dessa gravidade não exigiriam que a Polícia Federal estivesse já investigando a veracidade e o conteúdo também das acusações? O senhor não acha que seria o caso de se afastar do cargo de ministro, ao menos até que as investigações sejam concluídas? Eu tenho mais duas perguntas que ainda tem tempo. O senhor devolveu o iPad do Arthur, neto do Lula, porque ele pediu isso ao senhor, já tinha 1 ano e 2 meses que o senhor tinha levado ele na coercitiva e o iPad dele não tinha sido devolvido. Depois ele veio a falecer. O senhor declarou absolvição sumária da dona Marisa após a morte, segundo reza o artigo 397 do Código de Processo Penal, ou imperou a vaidade, que, segundo uma procuradora, iria acabar com a Lava Jato também. Enfim, ministro, o seu ministério está parado, o país está dividido. O senhor aproveita isso para incentivar manifestações que são contra o Supremo, contra o Congresso e contra a democracia. PIB 0,8, 14 milhões de desempregados, cocaína no avião do presidente, 798 quilos de cocaína no navio brasileiro no Senegal, Queiroz, Marielle, Laranjal, ministro do Turismo, tudo isso parado, porque o senhor está respondendo a um crime que pode ter cometido e não quer que a Polícia Federal investigue. Eu peço ao senhor que responda. Não é o caso da Polícia Federal investigar também o conteúdo das denúncias que estão sendo feitas com o senhor contra vários órgãos de imprensa, e não é apenas o The Intercept. Muito obrigado. Concedo a palavra à deputada Érica Cocai, autor do requerimento 66 de 2019 da CETASP, pelo prazo de 5 minutos, apenas lembrando que é a última inscrita como autor de requerimento. Eu acabei de escutar do deputado Peronde que não é de hoje que nós denunciamos e nos colocamos contra a toda a divulgação de material ilegal. Eu digo que é de hoje, sim, que o senhor Moro se coloca contra. Porque o senhor Moro, ele disse, quando vazou diálogos sem autorização judicial para captá-los, da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula, o que ele disse? O problema ali não era a captação ilegal do diálogo e sua divulgação. O problema era o conteúdo do diálogo. Muda o discurso. Hoje o discurso é, os diálogos eu não posso confirmar se são verdadeiros ou não, eu não tenho mais os arquivos. E um dos procuradores, ele diz, consegui recuperar alguns arquivos no celular. No entanto, essas conversas realmente ocorreram. Mas o senhor Moro
não consegue recuperar essas conversas no seu celular. No primeiro momento, ele diz que não há nada de anormal, que é tudo natural. É natural indicar testemunhas que foram confirmadas e têm nome e endereço pela uma revista semanal? É natural indicar testemunhas? É natural dizer, não, agora nós não podemos investigar tudo. O senhor diz que quem está denunciando a farsa que o senhor provocou, e o senhor é contumaz nesse crime, porque também o fez quando investigou o Banestado. Também fez quando investigou o Banestado. Deputada Érica, por favor, apenas para que a gente possa continuar sem muita desordem. Não, está resguardado o tempo, está resguardado, pode ficar tranquilo. Apenas dizer que o ministro Moro não é investigado aqui, não está sendo condenado por nada, por nenhum crime. Então, realmente, apenas que a gente possa fazer questionamentos saudáveis dentro do linguajar apropriado dentro do parlamento. Palavra ao deputado Érico Cocai. Eu peço para ele... Deputado Valdir, eu já pedi respeito, acredito que para frente teremos respeito. Restituído 5 segundos. Olha, veja, essas reações, elas são reações quando se lê o que está nos diálogos. E aí eles dizem que está ofendendo o senhor Moro. Bom, estão nos diálogos. Deputado Rogério apenas leu o que estão nos diálogos. E ali, eu diria, que o senhor Moro diz que quem está fazendo essa divulgação apenas quer impedir as investigações. Eu digo, quem será que quer impedir as investigações? Aquele que disse que não era possível e nem era preciso investigar Fernando Henrique Cardoso, porque ele era aliado. Aliado em quê, exatamente? Aliado na luta por defesas políticos partidárias? Ou aquele que diz, não, tem 100% de indícios a serem investigados e orienta o Ministério Público dizendo, não, vamos investigar só 30%. 30%, porque não se abre um leque muito grande. Quem está realmente impedindo as investigações para que se ateste e se puna os corruptos? Quem está impedindo as condenações? Quem está impedindo as condenações? Que transforma uma condenação de 26 anos do senhor Léo Pinheiro, que nem delação premiada era o seu depoimento, porque ele é corréu, e nem o réu pode estabelecer provas contra si mesmo. Não tem nenhum tipo de veracidade a ser constatada, porque ele é corréu. Aí se pega uma investigação ou uma condenação de 26 anos, se transforma em 3 anos e meio, depois de 3 anos de prisão, para se forçar delações que estavam dentro dos interesses políticos partidários, no conluio que se firmou no subterrâneo do Estado Democrático de Direito. Mas, para além disso, não foi só o senhor Léo Pinheiro, deputado Vicentinho, foram 283 anos de prisão que foram transformados em menos de 7 anos de prisão. Menos de 7 anos, de acordo com as delações que eram acolhidas seletivamente. Portanto, não há nenhum questionamento acerca de que isso, senhor Sérgio Moro, não é imparcialidade, isso é rasgar a toga, isso é desmoralizar a Operação Lava Jato e o combate à corrupção, isso é a reincidência de um crime que já foi cometido durante a Operação Banestado, que inclusive impediu condenações pelo vício e pela ilegalidade. Eu diria que nós estamos vivenciando um absurdo. Se condena Lula por convicções. O próprio senhor Dallagnol tinha insegurança nas provas que ia apresentar. Por isso, diria eu, que entre togas rotas, balas e bijuterias de nióbio, o país está vivendo uma farsa no Palácio do Planalto. Concedo a palavra ao senhor ministro Sérgio Moro para a resposta pelo prazo de 7 minutos. Deputado, é uma questão de ordem? Qual o artigo? 91? Mas qual... Não.
Deputado, vamos continuar. Qualquer dúvida que os deputados tiverem, podem vir à mesa que eu respondo, enquanto o ministro responde aqui as questões. Com a palavra, o ministro Sérgio Moro. Qual a questão de ordem, deputado? Ligar o microfone, por favor, deputado. Já liguei, mas não... Senhor presidente, artigo de ordem. Pela ordem. Artigo 256, parágrafo 5º. Senhor presidente, esse evento aqui... Pode colocar o tempo lá. Esse evento aqui, senhor presidente, foi convocado... Está aqui a ata aqui. Esclarecimentos, senhor presidente, esclarecimentos sobre supostas mensagens trocadas com o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Esse daqui é o que foi aprovado nas 3 comissões. E o que está sendo tratado aqui, presidente? Eu estou vendo aqui, são temas diversos de condenações do Lula, são temas correlatos. Senhor presidente, eu peço a sua interferência para que assuntos que não sejam desse bojo aqui, aprovado pelas 3 comissões, não sejam tratados aqui. O parlamentar que usar da palavra para falar de assunto que não seja referente a esse assunto aqui, seja cortado a palavra dele. Senão, nós não vamos permitir a continuidade dessa audiência. Deputados, apenas para pacificar, deputado, a contradita, deixa que eu mesmo resolvo a questão. Apenas é que o regimento é muito claro, não é convocação, então, na convocação, há a questão de ficar adstrito ao tema do requerimento de aprovação da convocação, quando o deputado utiliza a palavra. Quando é convite, o deputado tem livre expressão. No entanto, eu apenas tenho pedido que mantenham o respeito, tanto com os demais pares aqui da Casa, quanto com o ministro, para que possamos manter uma relação cordial. E no nosso acordo de procedimentos também, que eu li no início, também consta essa questão que, não obstante o deputado possa falar, utilizar a tribuna para falar o que bem entender, desde que respeite e utilize um linguajar adequado, o ministro, por sua vez, não fica obrigado a responder de qualquer maneira uma questão que não esteja adstrita ao requerimento aprovado, que é a questão apenas do suposto vazamento de mensagens, né, das supostas mensagens divulgadas por Intercept. Então, apenas isso, Adriano Valdir, respondendo a sua questão de ordem. Deputada, contradita não é obrigatório, já respondi a questão, já está pacificado. Então, vou passar a palavra ao ministro Sérgio Moro por 7 minutos. Não estão autorizados ataques pessoais a ninguém. Nem a deputado, nem ao ministro, a ninguém. Então, eu vou regular bastante essa questão. Pode ficar tranquilo, Rodrigo. Deputados, passar a palavra ao ministro Sérgio Moro para que a gente possa continuar a comissão. Deputados, por favor, pelo amor de Deus, se controlem. Vou passar a palavra ao ministro Sérgio Moro. Gente, eu vou encerrar a reunião, porque eu vou passar a palavra ao ministro. Todo mundo está olhando para trás, para essa escolinha do professor Raimundo, isso aqui. Por favor, gente. Vou passar a palavra ao ministro. Com a palavra ao ministro Sérgio Moro. Bem. Presidente. Bem, então responder as questões que foram colocadas. Tá. O tempo é um pouco curto, foram várias questões, e algumas delas se repetem, vou tentar sintetizar aqui a resposta. A Operação Lava Jato, vai até caber críticas pontuais, mas assim, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Os dados objetivos, né? Falando só da 13ª Vara, 45 ações penais sentenciadas, 291 acusados, 211 condenações, 63 absolvições, 21% de absolvições, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras. Tá? Nenhuma operação de investigação tem esses números aqui no Brasil. Não foi um trabalho individual, foi um trabalho institucional. Ministério Público, Polícia, outros órgãos auxiliares, eu como juiz de primeira instância, outros juízes depois me substituíram, juízes em segundo grau, magistrados do STJ, magistrados do STF.
Eu, sinceramente, ouvi algumas questões aqui, fiquei com a impressão que eu teria protegido a corrupção, protegido a lavagem de dinheiro, quando foi exatamente o contrário. Esses são os números, são os resultados. Eles atingiram, né, todos, praticamente todos os partidos políticos, tá, em maior ou menor grau, lembrando que aquela investigação tinha por objeto um esquema, pelo menos em Curitiba, um esquema de corrupção que afetava uma estatal específica, que era a Petrobras. E a acusação, em geral, era de que ela tinha sido, vamos dizer, capturada por agentes públicos inescrupulosos e agentes políticos que dominavam, controlavam aquela estatal naquele período. Então, é natural que os mais afetados sejam aqueles que, vamos dizer, compunham e controlavam a Petrobras naquela época. Mas, principalmente após o acordo da Odebrecht, atingiu todos os partidos. Uma grande referência aqui é um ex-deputado por conta de uma... um deputado por conta de uma foto que eu tirei. Esse deputado foi investigado, foi delatado no âmbito da Odebrecht. Né? Não, da foto que foi mencionada aqui há pouco. Não vou entrar em detalhes. Não há interpelação nesse momento. A palavra está garantida ao ministro. Aí o que acontece? Então, assim, me acusar de ter me omitido, de prevaricado, é exatamente o contrário. Foi difícil, não foi fácil. Foram muitas pressões durante todos esses 4 anos, muitas tentativas de destruir as investigações, de destruir a reputação dos envolvidos. Não foi um trabalho trivial, foi um trabalho muito intenso. Não é? Por mais que possam caber ali eventuais críticas pontuais, o resultado final é reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, afirmar que, de alguma forma, que eu protegi a corrupção, é exatamente o contrário, isso não corresponde aos fatos. Quanto à relação das mensagens, já mencionei, houve uma invasão criminosa dos aparelhos celulares. Tá? Esse material eu não tenho mais. Tá? Eu não apaguei esse material agora. Eu saí do Telegram em 2017. Esse material não existe mais. Meu telefone foi entregue à perícia da Polícia Federal. Eu não tenho condições de recordar mensagens que supostamente eu teria enviado há 2, 3 anos atrás, muitas delas sobre questões absolutamente triviais que se vê ali. Agora, desde quando eu primeira vez me manifestei, eu sempre falei, vejam lá na minha nota, no dia 9 de junho, supostas mensagens. E o que eu disse, pura e simplesmente? Aqueles que têm as mensagens, os hackers criminosos, ou os veículos da imprensa, que apresentem a mensagem para uma autoridade independente, apresentem lá, por exemplo, se não confiam na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, aí tudo vai poder ser examinado e verificado a autenticidade. Agora, eu não posso demonstrar ou reconhecer a autenticidade de um material que eu não tenho. Não obstante, né, mesmo considerando esse material que foi veiculado, o que se tem presente, não sou só eu que afirmo, várias pessoas afirmam isso, é que não tem nada ali que seja um conteúdo ilícito. Exemplo, Carlos Veloso, entrevista no Correio Brasiliense. O que li a respeito na imprensa é que o juiz Sérgio Moro teria conversado com o procurador a respeito de algo relativo à denominada Operação Lava Jato. Na conversa noticiada, não vi nenhum diálogo relativo a um caso que envolvesse combinação de procurador e juiz a respeito de provas a serem produzidas para alcançar um determinado fim. Um autor norte-americano, já que foi mencionado aqui os Estados Unidos, né, que, segundo a opinião do jornalista, vamos dizer, desse site, lá eu já teria sido demitido. Ele não conhece o sistema legal norte-americano, pelo jeito. Eu já conversei com várias pessoas ali, teve declarações até de magistrados, vamos citar aqui um juiz federal que é amigo do Brasil, o juiz Peter Mest, né, deu declarações públicas que não viu nada naquele material. Mas o mais notável é um autor especializado em corrupção, Matthew Stevenson. Nos primeiros dias da divulgação, com todo aquele sensacionalismo, ele escreveu um artigo muito duro, muito crítico, questionando a legalidade ou ética do procedimento. Dias depois, com uma reflexão mais ponderada, esse artigo está disponível em inglês. The Incredible Shrinking Scandal, Further Reflections on the Lava Jato Leaks. O incrível escândalo que encolheu. Foi-me dito aqui que eu teria solicitado a substituição da procuradora. Eu não reconheço a autenticidade desse diálogo.
Mas assim, as pessoas têm direito à sua opinião, mas não têm direito aos seus próprios fatos. Na mensagem que foi divulgada, cuja autenticidade eu não reconheço, não há nenhuma solicitação de substituição. Consta ali na mensagem: a colega Laura, de vocês, é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Tem uma substituição, pedido de substituição aqui? Não tem nenhum pedido de substituição. Bem, prosseguindo aqui. Deputados, por favor. O ministro está com a palavra, está garantida a palavra ao ministro Sérgio Moro, então eu peço que possamos ouvir com respeito o ministro nesse momento. Na verdade, o que se vê, principalmente sexta-feira, né? Sexta-feira passou todo dia lá, recebendo informações pela assessoria de imprensa que o site anunciaria uma notícia bombástica. Vou pedir porque daí... Não, pode ir. Foi interrompido. Foi interrompido. Só para concluir o raciocínio. Deputados, só para concluir o raciocínio. Não, peraí, deixa eu entender uma coisa. A gente está aqui para ouvir o ministro ou não? Ele quer concluir o raciocínio. Pô, ministro, pode concluir. Deputado, quer concluir? É que interromperam o meu tempo antes. Mas tudo bem. O conselho só restituir o tempo que foi tirado do ministro. Eu falo depois. Vamos ao próximo orador, então. O ministro, na próxima rodada, responde mais as questões. Passo a palavra ao primeiro inscrito da nossa audiência, pelo prazo de 3 minutos, deputado Coronel Armando. E, nesse momento, encerra-se a lista de novas inscrições, a partir do primeiro orador. Vou falar como vice-líder do governo. Acoplar o tempo de liderança do governo. Perfeito, deputado. 3 minutos mais a liderança do governo. Quanto tempo dá? A gente vai verificar e coloca no painel. Okay. 12 minutos. Ok. Presidente Francisquini, senhores deputados componentes da mesa, senhor ministro Sérgio Moro, senhores deputados. Inicio minha fala dizendo do respeito que eu e o povo brasileiro temos por sua pessoa. Isso tem sido demonstrado ao longo dos últimos anos em que o senhor atuou como juiz federal. Em Curitiba, à frente da Operação Lava Jato, e também na manifestação do último domingo, em que milhões de brasileiros foram às ruas para dar seu apoio à Operação Lava Jato e à sua pessoa. Isso não foi feito com pagamento a militantes e com mobilização de sindicatos. Foi o anseio da população brasileira em mostrar novamente o seu apoio àquele que foi o principal responsável pelas mudanças que o Brasil está passando. Ao longo dos 5 anos da operação, os dados da operação demonstram seus resultados. E já foi citado aí, mas nós temos que lembrar de vários políticos que estão presos, de diversos partidos aqui. E nenhuma dessas prisões não passou em outras alçadas. E todas as alçadas têm reforçado a isenção e a lisura desse julgamento. Então, muitos que estão reclamando aqui são daqueles da falsa democracia, da democracia ideológica. Agora, o senhor, à frente do Ministério da Justiça, está fazendo um trabalho novamente contribuindo com o nosso país. São as ações que são previstas para o combate à corrupção, ao crime organizado e à proteção à mulher nos crimes violentos. Com relação à sua presença aqui neste plenário, sabemos que o senhor é um grande defensor da democracia. Digam quem quiser. Será submetido a questionamento por parlamentares que se dizem defender a democracia, mas eu pergunto, quem condena a Venezuela? Quem condena daqui do meu lado a Venezuela e vem aqui criticar o ministro? Quem condena Cuba? De onde as pessoas saem de carro fugindo para Miami, nos Estados Unidos? São pessoas que da democracia. Digam quem quiser. Será submetido a questionamento por parlamentares que se dizem defender a democracia, mas eu pergunto, quem condena a Venezuela? Quem condena daqui do meu lado a Venezuela e vem aqui criticar o ministro? Quem condena Cuba? De onde as pessoas saem de carro fugindo para Miami, nos Estados Unidos? São pessoas que defendem essa democracia. A nossa...
Deputado, está garantida a palavra. Pode continuar. A democracia, ao longo do tempo, como foi citado, tem sido usada, mas ela é muito usada pela ideologia. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois países, a Alemanha Oriental e a Alemanha Federal, a Alemanha Ocidental. A que usou o nome democracia foi a República Democrática da Alemanha, aquela que construiu o Muro de Berlim, e onde 140 pessoas morreram fugindo dessa democracia que é defendida aqui. Então não vamos dizer que a democracia dita por esses juristas não tem ideologia. Tem ideologia. Em 13 de agosto de 61 foi construído o muro, que só foi derrubado democraticamente em 1989. Senão ainda teríamos gente dentro da democracia que vocês defendem. Então vamos ver e reportar realmente a verdade. Vamos prosseguir. Outros exemplos da luta pela democracia aqui no Brasil é o apoio dado pelo então ministro da Justiça, Tasso Genro, ao asilado César Batista, um terrorista das Brigadas Vermelhas que assassinou 4 pessoas na Itália e que, apesar de ter sido julgado pela Itália, um país democrático, foi considerado perseguido político e concedido asilo pelo então presidente Lula no seu último ato de governo. Também posso citar a ausência de cobrança pelos democratas de uma apuração mais aprofundada do caso Adélio. Tenho liberdade de atacar. Contra o então candidato Jair Bolsonaro. E aí eu cobro do ministro. Ministro, vamos apurar mais o caso Adélio. Vamos ver realmente se ele agiu sozinho, quem estava com celulares, quem estava com notebook, quem pagou as contas, porque isso não está claro para a população. Apure-se tudo, mas vamos apurar. O resultado das averiguações sobre os dados não foram computados. Vamos apurar as ações de hoje que tentam evitar investigações da Lava Jato. Por trás disso tudo, nós temos aqui parlamentares citados na Lava Jato, tentando abafar a Lava Jato. Eu sou novo aqui, não tenho vínculo com nenhuma situação anterior, mas tem gente aqui que vamos olhar, ficha limpa. Eu quero mostrar minha ficha e quero que todos mostrem sua ficha antes de ficar acusando o ministro. Para não deixar de fazer perguntas como está o caso Adélio, tenho certeza que o senhor irá responder as perguntas com a mesma honradez que o senhor tem em sua vida profissional. E nós aqui temos a certeza disso. E a população brasileira que está nos ouvindo também tem essa certeza. Mas que eu digo que a democracia não pode ser conduzida pela ideologia. E no Brasil, há muitos anos, ela tem sido conduzida pela ideologia. Era isso, ministro. Muito obrigado. Temos o caso ainda do impeachment da Dilma, onde alguns ministros decidiram o caso semelhante do Collor e o caso da Dilma de forma diferente. Ali estava a democracia que é defendida por vocês. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Presidente, vou continuar mais um pouquinho. Deputado Zé Medeiros, com a palavra, tem a delegação, só continuar o tempo da liderança do governo. Pode continuar, Medeiros. Anunciado antes, senhor presidente. Senhor presidente, nós Muito obrigado, senhor presidente. Que isso fosse anunciado antes. Apagar, senhor presidente. Deputados, eles estão utilizando o horário da Alexandre Garcia, senhor presidente. Isso não foi anunciado Ele antes. disse o seguinte. Deputados, pô, não adianta fazer tumulto. Eu vi o deputado Coronel Armando estava utilizando a palavra, se expressando livremente, e eu vi todo mundo se chacoalhando aí atrás. E eu falei há 10 minutos atrás que está assegurada a liberdade de expressão aos parlamentares. Apenas o ministro não é obrigado a responder o que não está no requerimento de convite. Apenas isso. Então escutem as minhas palavras. Está tudo escrito, eu faço tudo de maneira escrita. Então, apenas resguardar e passar a palavra ao deputado José Medeiros para a continuação da liderança do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a delegação está ali. Está ali, está ali. Está lá, mostra aí para ela. Mostra. Apenas restituir o tempo de 6 minutos e 30, travar apenas quem 6, isso no truque se chama 6. Se fosse no truque era 6. 6 minutos e 30. Senhor presidente, Alexandre Garcia, essa semana ele disse o seguinte: com pernas curtas, quantos dias a mentira pode andar, pode correr? O
Os 100 primeiros metros faz bonito, mas depois começa a esmorecer. Essa narrativa, senhor presidente, ela começou parecendo que o mundo ia cair e que até o alinhamento planetário ia desabar. Falaram que tinha uma verdadeira hecatombe e, para usar o clichê mesmo, a grande verdade é que a montanha pariu um rato. O povo brasileiro, aos poucos, foi tomando pé da situação e vendo que não passava de uma coisa bem orquestrada para tentar, com alguns objetivos bem claros. Quais eram eles? Bom, o principal de todos, a libertação de Lula. Com outro objetivo por trás, que era a desconstrução da Lava Jato e, consequentemente, do seu principal, vamos dizer assim, da sua principal figura, por que não dizer mítica, do Sérgio Moro. Desconstruindo isso e soltando Lula, vinha o terceiro grande objetivo, que era, obviamente, desconstruir e derrotar, impingir uma grande derrota ao governo. Numa busca válida, e eu já disse isso aqui, senhor presidente, uma busca válida por alçar o poder, porque isso aqui é uma luta pelo poder. Esse barulho todo aqui, e é normal, a oposição, ela é quem está fora do poder. Isso não é de hoje, isso está na história. Que o poder, ninguém dá poder, ninguém cede poder. Ou se toma pela força dos argumentos, ou pelos argumentos da força. Então essas narrativas todas que foram utilizadas ultimamente, não são força dos argumentos. Quando você usa a mentira, a velhaquice, quando você usa, inclusive, de crimes, invadindo sistemas, colocando sob suspeita todo o sistema de segurança eletrônica de comunicação do país, isso são armas modernas para se alçar o poder. Obviamente que a população brasileira, ela se insurgiu contra isso. Não tem sido comum, eu nunca vi, eu até vi apoios a presidentes e tudo, mas não tem sido comum na história do país, eu, por exemplo, nunca vi, olha que eu já estou com 50 anos, a população sair às ruas para apoiar um ministro. Então, o que ocorre? Nós temos aqui eu vi até algumas falas bem alteradas, eu consigo entender até a indignação, é porque não se ofendam com o que eu vou dizer, mas está parecendo aquele desenho animado do Piu Piu. Cada plano do Frajola dá errado. E olha que faz tempo que vem alguns planos desses dando errado. O último com esse rapaz aí, que eu não vou nem citar o nome dele, porque não é digno dessa nota. Para mim, eu não considero ele um jornalista, considero ele um ativista. Como ativista, tudo bem. E o meio de comunicação dele é um panfleto. É um panfleto. Agora, o parlamento brasileiro e o povo brasileiro está dando a resposta correta a isso. Ou seja, nenhuma importância. Nenhuma importância. Porque o que nós temos mesmo de concreto é que, após a Operação Lava Jato, e não é porque está na presença do ministro Sérgio Moro, após a Operação Lava Jato, o Brasil foi alçado a um outro patamar. O Brasil é o único país no mundo agora com a maior operação de combate à corrupção. E isso independente de opiniões de direita ou esquerda ou de oposição à situação. Isso é notadamente reconhecido. Não fosse assim, ele não teria sido homenageado ainda quando juiz em vários países pelo mundo afora. Mas isso, eu estou falando de Brasil, de como o país foi alçado a um outro nível de respeitabilidade, de combate à corrupção. O Brasil sempre era visto lá na rabeira, quando se tratava de combate à corrupção. O Brasil tinha um chavão que, desde que eu era criança, ouvia. Minha avó até dizia, quase analfabeta que ela, mas era uma representatividade disso, desse sentimento. Ela dizia, só quem pode é quem está por cima.
Esse é o jeito do nordestino dizer que, olha, a justiça só alcança os pés de chinelo. E nessa operação, conhecida mundialmente, mostrou e trouxe um resgate de uma confiança profundamente abalada nas instituições. Foi isso que o ministro Sérgio Moro, junto com a Lava Jato, trouxe para o Brasil. Resgate de uma confiança profundamente abalada. E por que a população está aí na rua? Porque ela não quer perder mais isso. Ela não quer perder. Ela quer dizer, eu quero que continue esse sentimento de que o Brasil não aceita, independente de que partido seja, ou de que nível social esteja a pessoa. A justiça alcança ele. É isso que restou de concreto. O resto é luta política. É totalmente válido, eu não consigo me irritar com o que dizem aqui, porque quando você peneira, o que resta da Lava Jato são pedras preciosas para o tesouro da credibilidade nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra à professora Rosa Neide. Senhor ministro, prezados pares, hoje eu vim muito cedo para esta casa para fazer a inscrição e perguntar ao ministro, exatamente por o ministro ser um ex-magistrado e ser professor da cadeira de Direito Processual. E aqui vejo também que o povo brasileiro, por longo tempo, o tomou como um herói. O Brasil é carente, muitas vezes, por injustiças históricas, de pessoas que são vistas como heróis. E aí a minha preocupação, ministro, é que o senhor hoje está num cargo, né, ministro da Justiça brasileira, e o senhor está hoje lameado, podemos assim dizer, em sérias denúncias, que aqui não vou relatar, que quem já disse antes de mim já bem caracterizou. Aí eu fico a pensar, ministro, o Estado Democrático de Direito está sendo, pelo senhor, protegido neste momento, ao se manter no cargo, sem dar oportunidade de ter um afastamento para que a lisura seja total, na medida de que o Brasil precisa conhecer de fato o que está sendo publicado e investigado. O senhor, em momento nenhum, depois que a gente está vendo o que está sendo publicado, manteve a equidistância e a imparcialidade de quem estava sendo julgado pelo senhor. Então, nesse sentido, me preocupa muito, na sua condição, e aqui não de juiz e não de ministro, mas até de professor mesmo, como formador de opinião, quando eu vejo nas ruas um número menor hoje fazendo a defesa do herói que o Brasil criou, mas crescendo o número de pessoas que querem fechar o Congresso Nacional, que querem fechar o Supremo Tribunal. E aí, fechar o Supremo, fechar o Congresso, e o senhor muitas vezes aplaudindo. Vejo o senhor em alguns momentos dizendo, eu vejo, né, eu ouço as ruas, né, e o que está dizendo as ruas é este fechamento das instituições que garante democracia neste país. Então, nesse sentido, senhor ministro, como o Ministério da Justiça se posiciona diante dessa crescente atitude de fascistas em todo o país, né? E qual é a condição de estarmos percebendo que em algumas falas parece que os meios justificam os fins? Então, se os meios justificam os fins, o senhor coloca dos resultados da Lava Jato. Então, para ter resultado, pode-se fazer tudo, inclusive fazer conluio entre o Ministério Público e o juiz que estava julgando no processo. Essas questões que eu gostaria que o senhor avaliasse e analisasse. Passo a palavra ao deputado Coronel Crisóstomo. Meu querido presidente, meus cumprimentos aos senhores deputados e deputadas que compõem a mesa. Agora, em especial, meu cumprimento a Vossa Excelência, nosso ministro Sérgio Moro. E quero lhe dizer aqui, antes de fazer a pergunta, o senhor é verdadeiramente um herói brasileiro. Porque Rondônia e o Brasil falam isso. Senhor ministro, vou narrar aqui
alguns fatos. Estou plagiando aqui. Não fale em CPI. CPI está ocorrendo agora, com o ex-ministro Palocci, está lá na CPI do BNDES agora. Não vamos falar de CPI mais não. Em março deste ano, a Operação Lava Jato completou 5 anos, ministro. Nesse período, 2,5 bilhões retornaram à Petrobras, a principal estatal lesada pelo esquema, conforme determinação da Justiça, o que corresponde a uma média de 1,37 milhões por dia devolvido aos cofres públicos. Há ainda 11 bilhões a serem devolvidos para o erário, inclusive a petrolífera. No total de 13 acordos de leniência com empresas envolvidas, está previsto o ressarcimento de 13 bilhões, valor superior à previsão de gastos da Justiça Federal ou do Ministério da Agricultura, descrito no orçamento anual de 2019. O MPF tem expectativa de que o valor apurado possa chegar a 40 bilhões, ministros. 40 bilhões! É a senha. Ministro, agora vem a pergunta. Anteriormente, o financiamento empresarial de campanhas movimentava bilhões de reais no país e resultou no aparelhamento das principais riquezas e empresas da população brasileira e do Estado brasileiro para interesses de empresários, partidos políticos e poderosos. A Operação Lava Jato demonstrou que as grandes empresas realizavam doações milionárias com a intenção de intervir no processo político e econômico do país, com a doação de regras que fossem favorecer não apenas aos seus interesses, em detrimento do interesse coletivo. Na sua opinião, ministro, o trabalho realizado pela Operação Lava Jato trouxe avanços no que diz respeito ao financiamento de campanha eleitoral no Brasil? O ministro ouviu a pergunta. Tá, perfeito. Passo a palavra agora ao deputado Paulo Pimenta, pela liderança do PT. Senhor presidente, Sérgio Moro, você está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, acusado de falta de isenção na condução dos processos da Lava Jato. Será julgado em agosto. Nas outras oportunidades que eu tive com o senhor e que lhe questionei, o senhor nunca me respondeu, alegando que eu sou muito rude. Hoje eu vou falar num tom bem baixinho para ver se o senhor responde. Mas eu peço que o senhor anote, porque se o senhor não responder, eu vou entender que o senhor não tem a resposta. O senhor falou que é trivial conversar com advogados da Lava Jato, com procuradores. Primeira pergunta, quero que o senhor cite e nos mostre 5 advogados que o senhor conversou por Telegram durante o processo da Lava Jato, tirando fora a doutora Rosângela, Carlos Zuccolotto, Marlos Arnes e René Dotti, da acusação da Petrobras. 5 somente. Quero que o senhor mostre pelo menos um diálogo que o senhor tenha trocado de maneira cordial com o doutor Cristiano Zanin, ou que através do Telegram o senhor tenha mantido o mesmo tom que o senhor mantém nas suas conversas íntimas com os procuradores. Quero que o senhor responda qual é a sua relação com o advogado Carlos Zuccolotto, o senhor e a sua senhora, e saber se alguma vez o senhor reuniu com ele e com a senhora Miriam Leitão no apartamento do Zuccolotto, que é também advogado do Carlos Fernando. Quero saber se o senhor nega que pediu ao doutor Dallagnol que agilizasse um outro processo contra o Vaccari quando ele foi absolvido no TRF4 para que ele não fosse colocado em liberdade. Quero saber se o senhor falou com o doutor Dallagnol solicitando que ele entrasse com um novo pedido de prisão contra o Marcelo Odebrecht, quando o advogado Nabor Bulhões pediu a soltura do Marcelo Odebrecht no Supremo Tribunal Federal. Quero saber se o senhor nega a reportagem da revista Veja, onde o senhor orientou testemunhas para o Ministério Público Federal, que foram procuradas pelo Ministério Público Federal e identificadas pela revista Veja. Quero saber se o senhor nega que foi convidado para ser ministro antes das eleições, conforme informou a sociedade brasileira, o vice-presidente da República, e em que data o senhor foi convidado para ser ministro,
já que nós sabemos que isso ocorreu antes da eleição. Quero saber se o senhor nega ter orientado o Ministério Público Federal a trocar a procuradora, e eles trocaram a procuradora, apesar do senhor dizer que a conversa foi trivial, que foi somente uma sugestão para que ela fizesse um curso de aperfeiçoamento. Quero saber se o senhor nega que o senhor grampeou o escritório de advocacia do doutor Roberto Teixeira, como já tinha grampeado escritórios de advocacia em outras oportunidades, e já foi, inclusive, advertido pelo Supremo Tribunal Federal e chegou a pedir desculpas para o ministro Teori Zavascki por essa sua atitude. Quero saber se o senhor nega que, mesmo sendo um juiz de primeira instância, o senhor, de maneira ilegal e criminosa, fez uma interceptação telefônica de uma presidente da República, e o senhor, que gosta tanto dos Estados Unidos, sabe que se o senhor tivesse feito isso lá, o senhor já estaria preso há muito tempo. Eu quero saber se o senhor nega que essa interceptação telefônica que o senhor fez, o senhor divulgou ela para a Rede Globo, em rede de televisão, expondo, inclusive, a família do presidente Lula, Dona Marisa e seu filho, com assuntos que não tinham nada a ver com o processo que estava sendo investigado. Eu quero ver se o senhor nega que várias vezes disse que nunca entraria para a política e aceitou um cargo de ministro do Bolsonaro, que só venceu a eleição porque o principal candidato não pôde concorrer devido à sua perseguição e à forma perversa como vocês conduziram a Lava Jato. Quero que o senhor nos diga aqui se alguma vez, após o senhor ter saído da 13ª Vara, o senhor manteve algum contato com a doutora Gabriela Hart sobre os assuntos que estavam sob sua responsabilidade. Eu quero que o senhor diga aqui se o senhor manteve algum contato com os ministros, com os desembargadores do TRF4, principalmente naquele dia em que foi concedido o habeas corpus para colocar o presidente Lula em liberdade, e que o senhor, mesmo de férias, fez vários contatos com autoridades, dizendo que, de alguma maneira, era necessário que o presidente Lula não fosse colocado em liberdade. Eu quero saber, senhor Sérgio Moro, se algumas destas questões que foram colocadas aqui por mim, de alguma maneira, são ofensivas ao senhor. E eu quero dizer mais, senhor. Do meu ponto de vista, o senhor cometeu um conjunto de crimes. Do meu ponto de vista, o senhor, doutor Dallagnol, constituíram de maneira perversa um esquema que, no início, até poderia ter o objetivo de ser uma investigação para a Petrobras, e que, no decorrer do tempo, se transformou num projeto de poder, onde várias pessoas foram beneficiadas. O Léo Pinheiro, o genro, virou presidente da Caixa Econômica Federal. O senhor virou ministro da Justiça. Os procuradores achavam que iam administrar aquela bolada de bilhões de reais da Petrobras. Agora, eu sei que eu fiz muitas perguntas para o senhor, e eu sei que essa memória não é boa. O senhor várias vezes disse que tem dificuldade de lembrar coisas. Quem sabe o senhor, para acabar com essa celeuma, se as mensagens são verdadeiras ou não,